na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz, de ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje temos a alegria de receber mais uma vez aqui Rosana Zolini, lá do Trabalhador de Jesus, que por acaso é minha esposa. Meu amigo Zé Marco está aqui, hoje ele apareceu, ressuscitou. Que o Zé Marco é que nem açúcar. Chove em Cabo Frio, ele desaparece. Aí quando vem o sol, ele aparece de novo. É que eu sou um doce. Porque segunda-feira passada estava chovendo, aí ele não veio. Mas hoje ele está aqui firme e forte, junto com a gente aí. O tema que a Rosana trouxe para a gente hoje, vamos conversar sobre os milagres do Evangelho segundo ou o Espiritismo na visão espírita. Vamos entender isso aí, né? O que o Espiritismo fala sobre isso. Vai ser um bate-papo legal, bacana. Semana que vem nós vamos receber aqui minha querida amiga Sônia Rolim, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Ela vai falar sobre a indulgência. Vamos falar então aqui das palestras dessa semana nas Casas Espíritas. No Ceareiros do Bem, quinta-feira agora, às 20 horas. Nós vamos receber meu querido amigo Flávio Scari, lá do Trabalhador de Jesus. E vai falar sobre a indissolubilidade do casamento. Estará no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na Casa René Peça, daqui a pouco, às 8 horas, meu querido amigo Edmundo Silva, lá da Casa René Peça, vai falar sobre René Peça, um exemplo de amor. Né? Que a René Peça, que é a Casa René Peça, né? Que foi um médico, né? Aqui até há pouco tempo, né? Desencarnou não tem muito tempo,
de um trabalho maravilhoso, um trabalho de caridade muito grande. E hoje o Edmundo vai falar sobre René Peça. No Amor e Caridade, sexta-feira agora, dia 14, às 20 horas, sem murmurar, vai ser com a minha querida amiga Marta Maria, lá do Amor e Caridade. No domingo, dia 16, às 10 horas da manhã, a mediunidade segundo André Luiz, com o meu querido amigo Paulo Jorge, o trabalhador de Jesus. Eita, me dando vontade de espirrar. Eita. Desculpa aí. E dia 17, segunda-feira que vem, às 17 horas, a parábola da semente de mostarda com a Thaís Silufo, que é lá do Amor e Caridade. No Trabalhador de Jesus, dia 12, quarta-feira agora, às 20 horas, Evangelho Musical com a Magali Freitas, lá de São Vicente, São Paulo. Vai estar aqui na nossa região, fazendo Evangelho Musical. E no dia 16, domingo, às 18 horas, Marcos de Mário, lá do Rio de Janeiro, vai falar sobre de Pestalozzi a Kardec, Educação do Ser Imortal. É imperdível. Marcos de Mário já esteve aqui também no nosso programa, é imperdível. Então, nós vamos passar rapidinho um apoio cultural, a gente já volta já, para a gente começar a conversar com a Rosana sobre os milagres do Evangelho segundo o Espiritismo, né, ou segundo a visão espírita. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram, assim, a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora,
seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então, nós voltamos do nosso apoio cultural. Então, vamos pedir para a Rosana fazer uma oração para todos nós, pedindo aqui a ajuda dos amigos espirituais, dos responsáveis pelo nosso programa, para que possam nos intuir a Rosana, para que a gente possa tirar o máximo de dúvidas das pessoas, né? E caso você tenha dúvida, você pode ligar, mandar um zap aqui para a gente, DDD 22 999 69 16 32. Você manda um zap aqui que eu leio aqui ao vivo e faço a pergunta aqui para a Rosana sobre o tema de hoje, os milagres do Evangelho segundo o Espiritismo ou na visão espírita. Tá ok? Então vamos fazer então a oração agora com a Rosana. Senhor e Mestre Jesus, Meigo Rabi da Galileia, irmão mais velho, Mestre e Médico Supremo, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, com objetivos nobres, qual seja o de ajudar aos nossos irmãos a refletir sobre esse tema tão instigante, que suscita tantas dúvidas, e que a partir dessas reflexões nós possamos entender melhor as leis de Deus, a sua bondade e o que nos cabe fazer para sermos espíritos com corpos cada vez mais saudáveis. Agradecemos a presença dos bons espíritos entre nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos começar a trabalhar, né? Sim. Ana Zoghini. Você vai falar sobre os milagres. Os milagres do Evangelho, né? Na interpretação ao segundo o Espiritismo, na visão espírita. Então, para a gente começar a falar, a entender, né, o que é milagre, precisa saber o que é milagre. O que quer dizer essa palavra milagre? Então, milagre, na acepção etimológica, ela vem da palavra mirare, que é latina e que significa admirar. Então, milagre é uma coisa admirável, insólita, isolada, excepcional, sobrenatural, de causa desconhecida e impossível de ser explicado. E no sentido teológico, o milagre seria a derrogação ou abolição ou alteração das leis de Deus por Ele mesmo. Então é como se Deus, que fez leis para todo o universo, pelo desejo de simplesmente mostrar o seu poder, ele aboliria algumas dessas leis. Então isso seria o entendimento de milagre. Ok. Peraí. Começou. A volta, Marcos, a volta. A volta. A volta triunfal. Isso. Não, se Deus criou leis, Sim, essas leis são perfeitas. são perfeitos.
Senão Deus não seria perfeito. Com certeza. Positivo. Positivo. Então, se Deus é perfeito, ele criou leis perfeitas. Sim. Para que ele vai mudar uma lei perfeita? Para Exato. fazer um milagre. Mostrar para quê? Para gente? É. Dizem que Coisa quando, importante somos nós perante Deus. quando dizem que Deus fez um milagre, e ele o pode fazer. Se ele quiser, ele pode. Sim. Se ele quiser, ele O pode. que ele faria? Ele pode todas as coisas. Mas com qual objetivo ele faria um milagre? Com qual objetivo ele iria alterar a lei? Porque a gente, quando pensa nas leis que Nós Deus... somos tão importantes assim para que então, Deus se mostre. quando a gente pensa mas- nas leis divinas, a gente pensa só no nosso umbigo, como terráqueos. Só que o existe- universo... Só existe só a Terra que O tem vida. universo não se restringe à Terra. A Terra é um planetinha na imensurável cadeia do universo. Então, por que Deus alteraria uma lei para nos satisfazer, para mostrar o poder dele? Se bem que o poder dele já é demonstrado na sua própria criação, Exato, que é perfeita. que é perfeita. Ou seja, toda a criação de Deus, a começar pelo universo e todas as coisas que compõem todos os planetas, todas as galáxias, todos os astros nesse infinito universo, porque o universo está em expansão, todas as coisas que compõem já atestam o poder de Deus. Veja bem, eu sou Você é um aprendiz. Você é um aprendiz. um aprendiz. Neófito. No meu entendimento, as leis de Deus são perfeitas. Não Certo. precisa de modificação. Não Com precisa. certeza. Se Deus precisar mudar uma lei perfeita dele para mostrar alguma coisa para nós, seres imperfeitos, ele está se tornando imperfeito, porque ele está cedendo a uma vaidade. Não posso dizer não, né? Para alguns. Está cedendo. Está cedendo a um desejo nosso, Nosso, de, pra de querer alterar as suas leis. Ele não faria isso. Ele não Se faria. ele não faria isso, não existe o milagre. Não existe milagre. Mas as O que, pessoas... que o Espiritismo fala sobre É, isso? que Então, mas as diz sobre o pessoas milagre? consideram É, que- milagre tudo aquilo que não pode ser explicado pelos meios, então meios o problema materiais. não é de Deus, é da pessoa que não entende o que aconteceu. Exatamente. Somos nós, Então, somos as nós. pessoas que se atêm tão somente nas leis materiais, quando acontece um fato insólito que as leis materiais não conseguem explicar, Sim. elas usam desse subterfúgio de dizer, não, isso é um milagre de Deus. Na verdade, é uma coisa que a matéria não consegue explicar. Deixa eu ver se eu entendi. Porque existem leis que não são só materiais. Existem leis que afetam aí o é aspecto material, que são estudados pela ciência materialista, e existem outras leis universais, que são as leis de Deus, que são estudadas pelo Espiritismo. Então, o que é chamado de o fenômeno do milagre está adstrito às leis espirituais e não às leis materiais, E que são leis naturais. que são leis naturais também. Então, eu estou no avião, 300 pessoas, o avião cai. Eu sou o único sobrevivente. Não é milagre, não? Não é milagre, não. Isso não é milagre. É sorte? Porque também, imagina, vamos pensar. Nem Vamos- sorte, nem Vamos sorte. pensar na possibilidade de que foi um milagre, tá? Deus pousou a mão sobre você, protegeu você e você sobreviveu. E não protegeu os 299. O Marcos é filho de Deus, então Deus o protegeu. E o resto? E os 299 não são filhos dele? É. Qual é a importância do Marcos para Deus maior do que a importância dele, de todos os outros 299 passageiros? Por que ele iria premiar você com uma sobrevida ou com uma proteção? Por quê? Qual seria o motivo? É verdade. Seria uma injustiça divina. Seria uma injustiça. Então, se isso seria uma injustiça, então já não seria Milagre. milagre. E não seria da parte de Deus. Porque a partir do momento que Deus cometa um ato injusto, ele já não é mais Deus. Porque Deus é a suprema justiça. E o Espiritismo vai falar sobre isso? O Espiritismo fala o quê? Eu Milagres, quero entender, né? milagres são leis naturais, milagres são fatos naturais, cujas leis que os regem não estão na alçada da matéria. Ou seja, a matéria não pode explicar certas coisas.
As leis materiais não podem explicar certas coisas. Mas isso não é novidade. Vamos voltar um pouco atrás. Vamos voltar, digamos assim, há 300 anos atrás. Tá? Há 300 anos atrás, se alguém dissesse para a gente que o homem seria capaz de construir um objeto metálico muito mais pesado do que o ar, que esse objeto metálico flutuaria no ar, na atmosfera, e não cairia, e muito mais do que flutuar, ele poderia atravessar distâncias rapidamente. O que a gente pensaria há 300 anos atrás? Que isso acontecesse, se isso acontecesse, seria um milagre. É verdade. Existem povos selvagens, atualmente ainda existem povos selvagens na Terra. Existem povos que vivem completamente isolados, como se eles vivessem ainda na Idade da Pedra. Então imagina que alguém, um pesquisador, um naturalista, vá até lá para procurar fazer um contato e ele desça de um helicóptero. Como aqueles selvagens vão vê-lo? Que aquele é um pássaro metálico e que aquele ser que desceu daquele pássaro metálico é um Deus. É verdade. Eles não vão compreender, eles não têm maturidade para compreender isso. Então, muitos de nós não temos maturidade para compreender as leis de Deus. Quantas leis existem na própria matéria que nós não temos condições de entender ainda? Nós não conhecemos ainda, Nós não conhecemos. E existe, nós não sabemos porque nós não estudamos essa Exatamente. leis. Quem estuda química, física, não sabe. Quem estuda química e física sabe alguma coisa. Matemática, então, né, Marco? Quantas leis existem no universo que a gente não conhece? É verdade. Só os grandes estudiosos, os grandes cientistas estudam, né? Coisas que hoje já existem, que foram descobertas pelo homem aqui na Terra. Isso. E que nós não temos a menor noção do que é. E só vamos ter essa noção, conhecer isso aí daqui a 10, 15 anos. E hoje, na Terra, aí nos grandes laboratórios na Terra, espalhados na Terra, já existem coisas. Temos um conhecido, amigo, até lá do Zezinho, lá de São Pedro, né? O cunhado, acho que é o genro dele, né? O genro dele. Ele mora lá nos Estados Unidos. Ele trabalha numa grande empresa dessa aí. E ele falou que ele já tem lá descobertas que descobriu lá, né? Para daqui a 20 anos só que nós vamos tomar conhecimento. E eles já sabem. Lá ali nos Estados Unidos, só nesse laboratório dele, nessa empresa que ele trabalha. Imagina as outras. E nós aqui achando que sabemos tudo, né? Nem conhecemos as leis materiais. Materiais. Quer dizer, nós não temos noção de nada, a gente não tem a menor noção do que está acontecendo, do que os cientistas estão descobrindo agora. Isso em termos materiais. E isso aí é com consentimento de Deus, que tudo é de Deus. Exatamente. Nada disso aí é porque Deus não quer. Os não, homens Deus quer, e mulheres. deu conhecimento para isso. Os homens e mulheres que inventam coisas, na verdade ninguém inventa nada. Deus é o autor de todas as coisas. Os homens, algumas mulheres que encarnam como missionários para estimular o avanço da humanidade em termos de tecnologia, ou em termos de moral, em termos de espiritualidade, esses homens e mulheres, eles fazem um preparo longo no plano espiritual, eles estudam muito aquela matéria que eles vão trazer para a Terra para ser desenvolvido. E quando eles chegam aqui e fazem todo o percurso natural dos estudos acadêmicos que todos nós fazemos para chegar, por exemplo, a uma universidade, num dado momento eles são inspirados pelos bons espíritos, por Deus, pelo seu benfeitor, para eles chegarem a algum achado, a alguma descoberta. Mas, na verdade, aquilo não é uma descoberta, porque na mente de Deus, no plano espiritual, isso já existe. Aliás, os espíritos dizem que a Terra é uma pálida imitação do que existe no mundo espiritual. É verdade. Então, o que existe aqui, a gente se acha os reis da inteligência, nós somos os maiorais da tecnologia, mas assim, tudo que a gente tem aqui na Terra, no mundo espiritual, já existe em muito maior quantidade e qualidade. Entendeu? É verdade. Eu esqueci de falar que esse programa vai ser retransmitido daqui a pouco, às 21 horas, pela TV Regeneração, lá no site da TV Regeneração.
Então entra lá em www.tvregeneracal.org.br. Tudo junto. Você assiste lá. 21 horas hoje ainda. Nós vamos ter ali o programa Espiritismo em Foco de hoje, já retransmitido. Hoje, daqui a pouco, às 21 horas. Tá. Bom, você falou de tanto dessas leis aí que não são leis da matéria. Que leis são essas, então? Então, que leis são essas? São as leis que regem a vida espiritual, que são totalmente diferentes das leis que regem a vida material. Então, essas leis que regem a vida espiritual, elas estão muito bem explicadas no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulos de 1 a 6, que fala das manifestações espíritas. Então, quem tiver curiosidade e quiser estudar com mais profundidade como que essas leis se manifestam, vá lá no Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulos de 1 a 6, das manifestações espíritas. Então, essas leis explicam como que a alma ou o espírito desencarnado se manifesta na matéria. Tá, então essas são as leis espirituais. Que leis são essas? Isso. E de que maneira e como elas interferem no mundo material? Como os espíritos interferem no mundo material. Isso. Porque eles interferem o tempo inteiro no mundo material. Eles interferem nos nossos pensamentos, eles interferem nas nossas ideias. Tanto é que Kardec pergunta se eles interferem de alguma forma nas nossas vidas. E os espíritos respondem muito mais do que pensamos. Na verdade, são eles que nos dirigem. Então, como é que eles interferem no mundo material? Seria, então, uma próxima pergunta, né? Isso. De que maneira, então, eles interferem? Pois é. Então, eles interferem... Podem interferir? Eles podem e interferem o tempo inteiro. Nós somos dirigidos por eles, Agora, me diz sem nos darmos conta. Então, veja bem, isso aí está dentro da vontade divina? Sim, está dentro das leis. Porque o que nos diferencia de um espírito desencarnado? O corpo. O corpo. Nós temos um corpo material que vai se desgastando com o tempo. As peças do corpo material vão se desgastando com o tempo, como tudo que é material. Quando nós voltarmos para o mundo espiritual, nós seremos espíritos. Sem esse empecilho que é o corpo material. O corpo material impede-nos, e isso é uma bênção divina, impede-nos de ter acesso integral à vida no mundo espiritual. Impede-nos de ter acesso aos espíritos que estão nos rodeando um tempo inteiro. Porque se nós tivéssemos acesso integral, nós não viveríamos as experiências que nós precisamos viver aqui. Mas, se nós não interferirmos na vida espiritual, o mundo dos espíritos interfere nas nossas vidas. E o intercâmbio entre nós e eles é permanente. Então, eles interferem utilizando-se da vontade, do pensamento. Então, o pensamento é para os espíritos o que os braços e as mãos são para os homens. Mas essa interferência é boa ou ruim? Aí vai depender do tipo de espírito que vai nos influenciar. E o que faz com que o espírito venha me influenciar? Se ele é bom ou ruim? O que faz com que venha um bom ou venha um ruim? Vai depender da sua qualidade, vamos dizer, espiritual. Então, se você é um espírito que se esforça diariamente para ser melhor a cada dia, aliás, essa é a definição do que é ser espírita. Espírita é todo aquele que, em reconhecendo suas falhas, suas faltas, esforça-se a cada dia para se melhorar. Então, se nós fazemos esforços para vencer as nossas más tendências, que são muitas, os nossos maus pensamentos, os nossos maus pendores, os nossos maus sentimentos, nós estaremos sendo assessorados por espíritos melhores do que nós, mais evoluídos do que nós, que já estiveram num corpo material como nós, que já passaram pelas dificuldades que nós estamos passando, que já venceram as adversidades como nós estamos tentando vencer, que já venceram a si próprios como nós estamos tentando vencer. Então, eles vêm nos socorrer. Ao mesmo tempo que nós, na medida em que não nos esforçamos para nos melhorar,
que damos vazão a todos os nossos maus instintos, a todos os nossos maus pendores, a todos os nossos vícios, que alimentamos as viciações que nós temos, que são inatas em nós. Que tipo de espíritos você acha que vai estar do nosso lado? Com certeza não são espíritos bons. A gente assim, nem diz que é espírito bom ou espírito ruim, mas a gente diz que vai nos acompanhar são espíritos tão ignorantes como nós. Porque a gente já falou aqui e os espíritas vivem afirmando isso. A morte não é um passaporte para a bem-aventurança. A morte não é um passaporte para o paraíso. A morte não é um passaporte para vivermos em plenitude, nem vivermos ao lado de Deus, nem ficarmos nos braços de Deus. A morte é simplesmente uma mudança. A morte é como você atravessar uma porta. Eu gosto muito dessa metáfora. O que é morrer? É atravessar uma porta. Você sai de um ambiente e entra num outro ambiente. Mas nós permanecemos exatamente os mesmos. E os espíritos que nos envolvem, que nos circundam e que nos influenciam, Marcos, são exatamente espíritos como nós. Não é isso? Espíritos como nós. Responde, Marcos. Eu tô encucado com esses negócios. Ah, é? É meio estranho, porque... Por quê? Porque, veja bem, quem não é espírita fica meio aéreo com esse montão de informação que você está passando. Eu acho. O que não ficou claro? Não, fica claro para mim. Mas para quem não é espírita, não fica tão claro. Coloque-se, então, na posição de um não espírita. Qual seria a dúvida? Olha, se eu fosse não espírita, aí eu ia chegar para você e falava assim, começa de novo. Começa de novo. Temos tempo. Bom, temos muito a gente tempo. tem que concluir que você falou aí pra gente, né, que existem então dois elementos, que é o elemento material e espiritual. É isso? Na verdade, Nós temos matéria e espírito. Então, assim, voltando um pouquinho, quando vocês perguntam como é que os espíritos interferem no mundo material, através da vontade. Eles têm vontade de, ainda, muitos espíritos, tão ignorantes como nós, eles sentem falta, eles sentem saudade das impressões da matéria, das emoções da matéria. Então, eles ficam circulando por aqui, eles ficam perambulando por aqui, acompanhando-nos nas nossas tarefas, nas nossas brincadeiras, nas nossas viciações, porque, de alguma forma, eles têm, assim, um certo receio de integrar-se ao mundo espiritual. Como eles, durante a vida material, eles não se preocuparam em estudar a vida no mundo espiritual, eles têm, de certa forma, um certo receio de adentrar-se no mundo espiritual. Então, eles ficam por aqui. E eles utilizam-se da vontade de estar conosco para estar conosco. E aí eles dão uma impulsão ao fluido. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre fluido. Mas antes, na pergunta 27 de O Livro dos Espíritos, Kardec, ele pergunta aos espíritos se existem dois elementos no universo. Existe um elemento material, que é a matéria propriamente dita, né? E existe o elemento espiritual. Então, são dois elementos. Mas, acima desses dois elementos, existe um terceiro elemento, que é Deus. Então, a Trindade universal, que é muito, assim, divulgada pelas outras religiões, a Trindade universal é Deus, Espírito e matéria. Então, esses três princípios é que constituem tudo que se configura no mundo material e no mundo espiritual. Tá. Agora, nós estamos falando de milagres. Certo. Então, você já falou para nós aqui, para mim e para o Marcos, que milagres não existem. Certo. Então, não no sentido que se dá. Não nesse sentido. Que se dá como uma coisa... O Marcos falou o exemplo que falou aí, mas vamos falar de cura. Uma pessoa está doente. Né? Aí a pessoa faz uma promessa
para uma determinada identidade, ou um anjo, ou um santo, e pedindo por aquela pessoa para que ela se cure. Aí ela consegue se curar. Mas, ao mesmo tempo, nesse planeta imenso de 7 bilhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas que se encontram doentes nesse momento, também milhões e milhões de pessoas pedem por essas pessoas. Vamos supor, de 100 milhões, 100 mil conseguem a cura, as outras não conseguem. Aí, por que então que 99, 100 mil se curam e as outras não? Então, mas assim... Aí que entra, aí que tem que falar, a gente tem que entender da justiça divina, né? Temos que entender da lei de causa e efeito. A gente tem que entender o seguinte, a gente tem que entender ação o e reação, seguinte. tudo isso tem que entrar aí, a gente tem que explicar assim, para o nosso público. No Evangelho estão explicadas, se não me falha a memória, as 26 curas que Jesus promoveu durante a sua estada entre nós. Mas a gente tem que pensar que todos aqueles que foram curados por Jesus, É isso aí que tem que entrar. olha só, eles morreram. Morreu. Até Lázaro, que supostamente foi ressuscitado, que na verdade ele não foi ressuscitado, ele não estava morto, ele estava sepultado. Antigamente não se sepultavam os corpos como sepulta hoje, num caixão, embaixo da terra. O morto era envolvido em panos e ele era colocado dentro de uma caverna. Era assim o sepultamento. Imediatamente. Bom. Hoje são 24 horas no mínimo. Tá. Então, Lázaro, ele não estava morto, segundo o nosso entendimento. Aí não havia a ligação entre o seu corpo material e o seu corpo espiritual, que no espiritismo a gente chama de perispírito. Essa ligação que é feita célula a célula, ela não havia sido desfeita. Então, Lázaro estava como que adormecido. Ele estava num estado de catalepsia, que a nossa ciência estuda hoje. Um estado cataléptico. Ou seja, a pessoa tem todas as aparências de morta, mas ela não está morta de fato. Porque se Lázaro estivesse morto de fato, ou seja, se o seu corpo físico tivesse sido desligado definitivamente do perispírito e Jesus tivesse refeito esta ligação, não é que ele não poderia fazer, ele poderia ter feito isso, mas ele estaria derrogando, ele estaria alterando uma lei divina. Com certeza. E por que Jesus, o Filho de Deus, o médium de Deus, que é o espírito mais evoluído que já pisou aqui na Terra, é um espírito que atingiu um nível de evolução que nós só atingiremos daqui a alguns bilhões de anos? Por que ele, que tinha ligação direta com Deus, por que ele iria quebrar, por que ele iria alterar uma lei divina para satisfazer a Lázaro ou as irmãs dele? É um caso que a gente tem que se perguntar. Mas vamos considerar que Lázaro ressuscitou. Vamos considerar que ele voltou à vida. Mas ele morreu também. Morreu. Os 10 leprosos que foram curados morreram. O cego de Bartimeu morreu. Todos morreram. Então, o que é essa cura, exatamente? Então, quando uma pessoa está doente e ela pede a cura, o que é essa cura, em última análise? É uma melhora temporária das peças de uma engrenagem que se chama corpo físico. Mas mesmo que essa cura se realize, né, no corpo físico, e aí a gente tem que falar da lei de causa e efeito, aí a gente tem que falar da lei de causa e efeito. A gente tem que parar, abrir um parênteses e falar da lei de causa e efeito. Por que algumas pessoas adoecem? Pode ser que elas adoeçam
porque elas estão incursas na lei de causa e efeito, que é uma lei natural, é uma lei divina. Ou seja, a cada um segundo suas obras. Então, muitas pessoas adoecem por efeito das suas próprias atitudes em relação à manutenção do corpo. Sim. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, uma pessoa que tem uma alimentação deficiente, uma pessoa que alimenta o corpo com alimentos Com drogas, inadequados, com uma pessoa que usa cigarro, drogas, álcool. uma pessoa que usa cigarro, que usa Álcool. que abusa de medicamentos, que não dorme adequadamente, que não descansa adequadamente, que trabalha demais, que se irrita, que está sempre de mau humor, ela está provocando debilitações orgânicas, que a longo prazo ou a curto prazo vão provocar enfermidades. Tá. Então, a enfermidade pode estar ligada a uma lei de causa e efeito dessa própria existência. Então, eu quero que você explique aqui para os nossos amigos telespectadores, para eles entenderem. Aqui que eu falei. Pessoas que são curadas e pessoas que não são curadas. Essas que são curadas são privilegiadas? Elas não são Por que privilegiadas. essas foram curadas e as outras não? Peraí, então Porque vamos... não são todos que são curados. Não, então, mas eu vou continuar E meu essas raciocínio. pessoas que não são curadas não são faladas. Só se fala naquelas que foram curadas. Aí é um milagre. Então. Mas as que não foram curadas. Então, vamos continuar o meu raciocínio. Então, digamos que essa pessoa é curada. Mas a verdadeira cura é a cura espiritual. É a cura do espírito. Sim. O corpo só fica doente porque o espírito é doente. Certo. Alguém ouviu falar que Jesus teve catapora? Sarampo, rubéola, gripe, resfriado, pneumonia, câncer. Alguém ouviu isso? Está escrito em na história de Jesus? Alguém ouviu isso? Não, porque Jesus ele é um espírito puro. É um espírito que não tinha e não tem mácula. É um espírito que já havia vencido todas as paixões mais animalizadas que nós temos, todos os sentimentos mais inadequados que nós temos. Então, o espírito são gera um corpo são. Se Jesus não tivesse sido assassinado, que é o que aconteceu, ele poderia se manter naquele corpo por muitos anos. Então, quando existe uma cura, você cura temporariamente aquela enfermidade. E Jesus falava isso. E Jesus falava isso. Quando ele curava alguém, ou seja, quando ele curava uma engrenagem orgânica, ele falava, vá e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. O que ele quis dizer com isso? Olha só. E tua fé te curou também, né? Por conta do seu comportamento em desacordo com a lei divina, que é a lei de amor e de caridade, e também por conta do seu não cuidado com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com as suas emoções, você danificou uma peça da sua engrenagem. Eu vou restabelecer a harmonia desta sua peça, da sua engrenagem. É o que Jesus fazia. Ele restabelecia a harmonia da peça. Mas ele dizia, vai e não peques mais. Porque o que provocava e o que provoca as enfermidades, que é um defeito na peça, digamos assim, que é um defeito na engrenagem, é exatamente o nosso comportamento enquanto espíritos. Sim. Então pode ser que ele conserte a engrenagem. Ele conserta a engrenagem. Mas você mantém a mesma atitude, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, uma outra peça da engrenagem vai ficar doente. Sim, é por isso que as pessoas se curam de um câncer de pulmão, passa um tempo, é curado, daqui a pouco esse câncer aparece em outro lugar do corpo. Por quê? Curou o corpo, mas o espírito não foi curado. Na verdade, curou uma peça da engrenagem. Não, sim, curou lá, curou aquele pulmão. Certo. Mas se a pessoa não tomar atitude de mudar suas atitudes, pensamentos, não fazer a obra do bem, fazer a caridade, né, a fraternidade, a solidariedade, o respeito, se a pessoa não muda a sua vida, continua fazendo as mesmas coisas,
a doença volta em outra parte do organismo. Como o dos leprosos, né? Que só um voltou, que os outros todos adoeceram de novo. Por que eles adoeceram de novo? Porque- Ele curou 10 leprosos, um voltou para agradecer. Caíram nas Os bordas de novo. outros estavam ótimos, estavam sãos, com o corpo limpinho, voltaram para a Esbórnia. Foram curtir a cura que eles haviam recebido lá na adega com as mulheres. Aí apareceu tudo de novo, ficaram leprosos de novo. Ah, E é assim que acontece no nosso dia a dia. É assim que acontece no nosso dia a dia. Então, agora, como é que talvez os nossos companheiros que estão nos ouvindo queiram entender como é que é esse mecanismo de cura? Como é que Jesus curava? Então, a gente falou que Jesus é um médium de Deus. Deus e Jesus são assim, ó, juntinho. Tanto é que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Quando ele dizia, eu e o Pai somos um, ele não quis dizer, eu sou Deus. Em momento nenhum ele falou, eu sou Deus. Eu e o Pai somos um porque eles tinham o pensamento tão unido, eles tinham as mesmas propostas, os mesmos desejos, o mesmo cumprimento da lei de amor, que o que ele sentia é o que o Pai sentia. O que ele desejava é o que o Pai desejava. O que ele fazia é o que o Pai fazia. Ele é o maior exemplo de amor que nós tivemos no planeta Terra. Existem espíritos muito evoluídos nesse universo, mas no planeta Terra, Jesus é o maior exemplo. E então, Jesus tinha um perispírito. O que é o perispírito? É o corpo espiritual. Para que um espírito se manifeste aqui na Terra, ou que ele sobreviva no mundo espiritual, ele precisa de um perispírito. O que é o perispírito? É o corpo espiritual de que nos falava Paulo. É um instrumento do qual nós fazemos uso quando estamos no mundo espiritual. E esse perispírito é um modelo organizador biológico. E é ele que dá origem aos nossos corpos materiais. E o perispírito, ele é constituído por nós, utilizando-nos dos recursos do planeta onde nós vivemos. Então, quando nós precisamos criar um novo corpo para reencarnarmos no planeta Terra, nós vamos utilizar o nosso perispírito, que é o modelo organizador biológico, para constituir um novo corpo físico. Ora, se esse modelo organizador biológico estiver equilibrado e em harmonia com as leis divinas, o corpo que nós vamos gerar será um corpo saudável, será um corpo bonito, será um corpo harmonioso, com todos os órgãos funcionando. Entretanto, se houver algum defeito nesse perispírito, se houver alguma mácula nesse perispírito, se houver alguma lesão nesse perispírito, como ele é o modelo, como ele é a forma, quando nós chegarmos na construção do corpo físico, esse corpo físico vai se apresentar aqui na Terra com esse defeito, com essa mácula. Mas o que causa esse defeito, essa mácula no corpo espiritual? Que induz a um organismo físico deficiente? Nossas atitudes. É isso aí. Contrárias à lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Lei de amor, de justiça e de caridade. Essas leis foram resumidas por Jesus em duas únicas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós fôssemos capazes, aqui na Terra, de vivenciar essas duas leis, nós não precisaríamos de leis materiais. Nós não precisaríamos de igreja nenhuma. Nós não precisaríamos de nenhuma religião. Porque religião, em última análise, as religiões, em última instância, que foram todas elas inspiradas por Deus, todas elas foram, de alguma forma, estimuladas na sua criação por Jesus, que é o governador da Terra, elas têm por objetivo nos ligar a Deus,
porque religião vem de religare, dá o sentido de religação. Então, as religiões, elas têm como foco principal nos mostrar que nós somos filhos de Deus e que nós devemos buscar essa permanente religação com o Pai. Então, se nós fôssemos capazes de vivenciar essas leis, amar a Deus sobre todas as coisas, Ninguém ficaria doente. nós não faríamos, assim, nós Não não teria faríamos sofrimento. 99% de nada que a gente faz. Então não teria sofrimento, Não teria sofrimento. fome, miséria, Não ficaríamos doentes, não teríamos crime, viveríamos num paraíso. A Terra já seria um paraíso. Já seria um paraíso. Então nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Quem diz que ama, não é verdade. Porque amar a Deus sobre todas as coisas significa, em primeiro lugar, amar a si mesmo. A gente não ama nós mesmos? Como é que a gente não ama nós mesmos? A gente se agride por pensamentos, palavras, emoções e atitudes o tempo inteiro. A gente não ama nem o corpo que a gente veste. Porque quando a gente fica estressado, quando a gente fica ansioso, quando a gente sente raiva, quando a gente sente ódio, quando a gente sente rancor, quando a gente tem baixa autoestima, quando a gente fica depressivo, quando a gente enche a cara, quando a gente usa droga, quando a gente não dorme direito, quando a gente trabalha demais, quando a gente não se alimenta adequadamente, a gente não está amando nem o corpo. Então a gente não ama nem a nós. Se nós não amamos nem a nós, como é que a gente, que é conhecido, como é que a gente vai amar a Deus? Então a gente não ama nem a Deus. E muito menos o próximo. Muito menos o próximo. É verdade. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então, e isso aí, essa nossa atitude infantil, assim, a gente não é capaz de viver as duas leis máximas que Jesus deixou pra gente, não é por maldade, sabe, Marcos? É por ignorância. Ignorância do verbo ignorar. A gente não tem noção do quanto o fato de nós não vivenciarmos essas leis vai prejudicar somente a nós. É verdade. Vai atrasar o nosso progresso espiritual. Vai atrasar a nossa felicidade plena. Vai atrasar o nosso encontro legítimo com Deus. Então, nós erramos por ignorância. E é por ignorância que nós erramos e nós deformamos o nosso perispírito. Então, quando a gente deforma o perispírito, nós estamos estabelecendo para nós mesmos, com o nosso livre-arbítrio, que nós vamos sofrer no corpo físico as consequências dessas atitudes ignorantes. Agora, a minha pergunta, continuo fazendo. Por que algumas pessoas são curadas e outras não? Então, vamos lá. O povo quer saber. Então, quando, então, a gente fica doente, vamos parar para pensar. É porque Deus quer que a gente fique doente? Não. O que você acha, Marcos? Acho que não. Então, quem é que atraiu a doença? Somos nós mesmos. O doente. Nós mesmos. O doente, não é? Então, não é Deus nos castigando, porque Deus é Pai e Deus é amor. Se Ele nos castigasse, Ele não seria Pai e muito menos amor. É verdade. Então, Ele nos instrui através das consequências que nós geramos com as nossas próprias atitudes. Então, quando alguém é curado, assim, quando a gente diz curado, temporariamente... Essa cura que acontece é que as pessoas cura se... curado, né? Vai como milagre, que vira até santo, né? Que dá essa cura suposta ao santo e que curou. Então, esse tipo, né? Por que essa pessoa se então, curou e esse mesmo santo não conseguiu curar outro? Pois é, aí a gente tem que lembrar também que quando Jesus curava, tá? Entre aspas, é sempre entre aspas. Quando Jesus curava alguém, o que ele falava? Marcos, você lembra o que Jesus falava? Vai, não peques mais. Ah, mas ele falava outra E coisa. a tua fé te curou. Tua fé te curou. Ah, a tua fé te curou. E o que é essa fé, gente? O que é essa fé? Não é? Olha, a gente acha que fé é crença. O que você acha que é fé, ô Marcos? Fala pra mim.
Fé. Acreditar em Eu tenho alguma fé coisa. em Deus. O que é fé? Acreditar nele e achar que ele pode fazer alguma coisa. E o que você acha, Renato? O que é fé? Fé é acreditar nele? Acreditar... Como é que é? O que é fé para você? Fé. Fé é crer em alguma coisa. Fé é Que crer. vai... Você vai ficar boa, que você vai se curar. Mas aí eu vou me reportar à sua própria pergunta. Eu vou devolver a pergunta para você. Todo mundo não quer ser curado? Sim. Todo mundo que está doente quer ser curado? Sim. Sim, todo mundo que está Normalmente doente sim, né? Normalmente quer sim. ser curado. Todo mundo que está doente tem fé em Deus? Essa fé que você mencionou, que o Marcos mencionou. Eu acredito em Deus, eu acredito no poder superior e eu acredito em Jesus. Não é isso? Sim. Todo mundo que está doente, que quer ser curado, tem esse tipo de fé? Vocês acham que sim ou não? Nem todo mundo, e nem todo mundo que não acredita nisso, muita gente que não acredita nisso, é curado do mesmo jeito. Pois é, Não precisa da fé para se curar. Claro que ela ajuda, né? mas olha só. Então, se você está dizendo que você não precisa da fé para... Não estou falando isso, não. Tem Você fala- gente que não precisa. Ah. Eu falei que tem gente que não tem fé e é curado. Mas... E tem Então gente a gente vai tem ter... gente que tem fé e não é curado. Peraí, então a gente tem que entender o que é fé. Porque se a fé é uma coisa puramente intelectual e em que o sentimento não faz parte, a fé é uma coisa muito rasa. Entendeu, Marcos? Entendeu, Renato? Fica uma coisa muito rasa. A fé no sentido da crença, assim, aquela coisa rasa. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, que Ele vai me curar. Porque Ele pode. Ele pode. Mas essa fé a que Jesus se reportava é diferente. A fé verdadeira, que vem de fides, que quer dizer fidelidade, essa fé, ela é mais do que uma crença intelectual. Ela é um sentimento. Ela é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Aí a gente tem que falar, e tem um capítulo no Evangelho que fala da fé divina e da fé humana, que são fés diferentes. A fé humana é aquela crença que o ser humano tem na sua própria capacidade. Ele sabe que ele é capaz de ele atingir aquilo que ele deseja. E ele vai à luta, e ele estuda, e ele se dedica, e ele se empenha, e ele tem um objetivo, e enquanto aquele objetivo não é alcançado, ele não sossega. Essa é a fé humana. É a fé no seu próprio poder, na sua própria capacidade. Isso é a fé. Agora, a fé divina é mais do que uma crença de que Deus é capaz. É um sentimento de que eu posso alcançar aquilo, eu desejo alcançar aquilo, e aquilo que eu desejo, eu tenho certeza absoluta que eu vou alcançar. Porque eu sou filho de Deus, eu já compreendi o porquê da minha enfermidade, eu não estou zangado com Deus porque eu estou triste, eu não estou zangada por Deus porque eu estou depressivo, eu não estou zangada com Deus porque eu tenho câncer ou qualquer outra enfermidade. Eu já compreendi o objetivo da enfermidade na minha vida, mas eu, sobretudo, acredito que eu tenho essa certeza de que eu sou filha de Deus e que Ele pode me dar uma nova oportunidade. Então, na medida em que eu creio que a minha vontade pode ser satisfeita, eu movimento dentro de mim uma força, um poder que atrai os melhores fluidos espirituais. E aí a gente tem que lembrar, só para exemplificar, porque Jesus, para Ele curar, Ele nem sempre estendia as mãos, não é verdade? Jesus curava estendendo as mãos, Jesus curava com olhar,
Jesus curava cuspindo, ele pegava um monte de lama, cuspia, passou no olho do cego, ele curou, não é? Mas esse caso é para a gente pensar da mulher hemorroíça. Essa mulher, ela sangrava há 12 anos. É mole? É verdade. Numa época em que, aliás, até hoje, em certos países árabes, a mulher, quando ela está menstruada, ela é considerada impura. Um dia desse eu vi uma reportagem, a Renata estava comigo, de umas meninas, eu acho que é no Paquistão. Quando essas meninas ficam menstruadas, elas são afastadas do convívio dos outros. Elas são obrigadas a ir ficar numa cabana, afastada da aldeia, longe de tudo e de todos. Elas não podem tocar no alimento, elas não podem tocar num copo de água, elas não podem ter contato com ninguém. Porque essas mulheres mais antigas da aldeia acreditam que a menstruação é uma contaminação. Então, se elas se tocarem em algum alimento, tocarem em alguma roupa, tocarem em alguma pessoa, elas vão contaminar. Isso hoje, século XXI. E as meninas dessa aldeia que vão para a escola, elas não podem ir para a escola durante uma semana. Elas ficam isoladas. E as meninas dessa aldeia que vão para a escola estão fazendo um movimento no sentido de abolir essa lei que é absurda nos dias de hoje, século XXI. Agora, imagina isso à época de Jesus. Poxa. Há 2019 anos, em que a mulher era considerada nada. A mulher era nada. A mulher era só um objeto de cobiça e um objeto de reprodução e um objeto de satisfação dos instintos masculinos. Ela não tinha direito a nada, não tinha direito a falar, dar palpite, não tinha direito a ter prazer. Ela não tinha direito a nada. É como existe até hoje. Também. Então, quando ela estava menstruada, ela era impura. Imagina o sofrimento dessa mulher. Durante 12 anos, ela foi considerada impura. Ela não devia ter marido, ela não devia ter convívio com a sociedade, ela não devia ter devia viver isolada. Ela devia viver isolada, porque ela era impura. É. Aí ela soube que Jesus, um mestre, um galileu, estava passando por ali e que ele estava realizando curas. Ora, essa mulher foi muito corajosa. Imagina, o povo ali daquela região sabia que ela era uma impura. Ela se disfarçou, estou imaginando, né, a cena. Ela se disfarçou em Marcos. Se meteu no meio do povo, disfarçada. Deve ter disfarçado a menstruação, não sei como, que aquilo vazava o tempo inteiro, o sangue jorrava o tempo inteiro. Eu não sei como ela fez. Ela se disfarçou muito bem disfarçada. Se meteu lá no meio do povo. E quando Jesus passou, ela tocou nas vestes de Jesus. Não é assim que conta a história? Sim. Mas aonde ela tocou na veste de Jesus? Vocês sabem onde ela tocou na veste de Jesus? Foi na manga da camisa? Foi na gola? Onde foi? Foi nas cordas? Onde foi na veste de Jesus que ela tocou? Foi nos pés, né? Perto dos pés. Ela tocou na barra. Na barra, pois da é. veste de Jesus. Não, nos pés. Mas naquela época, os homens que eram considerados mestres, os homens que eram considerados enviados, os homens que eram considerados um curador ou um messias, na barra deles, na barra da veste deles, existia uma barra azul. E a barra azul significava que eles tinham contato direto com o plano superior. E ela sabia disso, porque isso estava nas tradições hebraicas, que eram passadas de boca em boca. Então, Jesus era considerado, por aqueles que o seguiam, como um mestre, como um Messias, como um Salvador. Por isso ele usava uma veste, atendendo às normas da época, com uma barra azul. Então, ela tocou na barra azul, porque ela sabia que, ao tocar especificamente naquela área da veste de Jesus, ela receberia a bem-aventurança. Ela receberia a cura. O que se movimentou dentro dessa mulher? Foi uma crença?
Fé. Mas que fé? Fé é crença Não. ou fé é sentimento? Sentimento. Fé significando vontade de querer. Vontade de querer de se Vontade curar. de querer. Ser curada. E a certeza de que essa vontade poderia obter satisfação. Ela movimentou dentro de si uma força, um poder de atração, tamanho que ela sugou, vamos dizer assim, ela sugou de Jesus esse magnetismo que ele tinha. Porque em sendo puro, como ele era e como ele é, tendo um perispírito aperfeiçoado, tendo contato direto com Deus, sendo um médium de Deus, as energias de Jesus são as energias mais puras que existem no planeta Terra. As mais puras. O desejo de Jesus, a vontade de Jesus, o pensamento de Jesus é só o bem, é só o amor, é só o desejo de ajudar. Então, quando ela toca na barra, ela atrai, ela absorve esse fluido, esse magnetismo de Jesus. E ela se cura. E ela se cura. Aí olha só que coisa interessante. Aí Jesus vira para os apóstolos, ele percebeu que alguma coisa saiu dele. Ele fala percebeu isso. isso. Aí ele pergunta para os apóstolos assim, Alguém tocou. quem me tocou? Os apóstolos devem ter falado, na linguagem de hoje, como assim? Como assim, mestre? Como assim? O senhor está no meio de uma multidão. Quem te tocou? Muita gente te tocou. Realmente, muita gente deve ter tocado Jesus. Vocês acham que muita gente tocou Jesus? Sim, tinha uma multidão. Ah, tinha uma multidão, todo mundo queria ser curado. A fama dele já ia longe, não é verdade? Muita gente deve ter tocado Jesus querendo ser curado. Com aquela fé-crença. Com aquela crença intelectual. Aí eu vou tocar Jesus, ou eu vou esperar que Jesus me veja, ou eu vou dar um beliscão em Jesus, eu vou dar uma esbarrão em Jesus, ou eu vou chamar a atenção de Jesus de alguma maneira e ele vai me curar. É. Mas será que essa fé, raciocínio, e não fé sentimento, e não fé vontade, movimentava dentro da pessoa a crença de que ela pode sim ser abençoada? É. E só ela fez Nesse dia, não está escrito em nenhum lugar do Evangelho, se alguém souber de alguma informação, me passe. Mas eu não li em nenhum lugar do Evangelho que nesse dia ele curou X pessoas. Você sabe de alguma passagem em que fala que nesse dia Jesus curou a multidão? Foi só ela. Jesus curou cegos, Jesus curou leprosos, Jesus curou aleijados? Só ela. O que diferenciou ela dos outros? A fé. Essa fé. Então, assim, aí continuando, então, diz aqui, a doutrina espírita, ela define uma nova maneira de entender a saúde e a doença. E mais do que isso, as chamadas curas. Ou seja, aquilo que nós precisamos estar persuadidos, todos nós, que nós temos um poder dentro de nós. Jesus falou que nós éramos deuses. Quando ele disse que nós éramos deuses, a gente não entendeu e não entende até hoje. A gente acha que é igual a Deus, que a gente é da mesma turma de Deus. Não. Quer dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Que quando ele nos criou, ele colocou o DNA dele na gente, dentro da gente. Só que esse DNA, com todas as possibilidades, existe em cada um de nós em germe. E que cabe a nós, com os nossos esforços, com as nossas tentativas de acerto e erro, e isso vai acontecer durante muitas encarnações, não é numa encarnação só. Nós vamos, então, fazer desabrochar todas essas possibilidades, toda essa essência divina. Então, Jesus disse para a gente que nós éramos deuses. E que tudo aquilo que ele fazia, nós podíamos fazer e muito mais. Inclusive nos curar. Então, nesse sentido, nós podemos nos curar. Com as possibilidades que nós temos dentro de nós. Então, é preciso desejar a cura, em primeiro lugar.
é preciso entender que essa cura é possível e que o nosso organismo físico tem capacidade de se restaurar. Entretanto, aí sempre tem que ter um entretanto, né? Nós precisaríamos, para isso, ter os pensamentos e os sentimentos de acordo com a lei de Deus. Coisa que a gente não é capaz de fazer ainda. E aqui os espíritos dizem o seguinte, olha, a usina do poder curativo está dentro de nós, está adormecida. Se nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos a nossa vida. Porque quando a gente muda o pensamento, nós mudamos os nossos sentimentos. Quando a gente muda o pensamento e o sentimento, nós mudamos o nosso destino. Isso que Jesus falava. Vá e não volte a pecar. Vai e não volte a Ele pecar. falava isso aí. Exatamente. Você mudar o teu pensamento. Ele falou, muda o teu pensamento. Muda as tuas atitudes. Muda as tuas atitudes, muda a tua conduta, Isso muda o aí. teu sentimento. Porque quando você faz isso, você acorda essa força, esse poder que nós temos dentro de nós. Porque todos nós somos ímãs. Nós somos ímãs. E é por isso que muitos dos que foram curados voltaram a adoecer. No caso Exatamente. dos leprosos e outros. Então nós somos ímãs. Porque eles não entenderam, perguntar. não entenderam a mensagem de Jesus. Não entendemos e não entendemos até hoje. Então, se nós somos ímãs, nós vamos atrair para a nossa vida eventos, situações e pessoas que estão de acordo com o nosso pensamento e o nosso sentimento. Então, se a gente não quer ficar doente, vamos mudar o pensamento, vamos mudar o sentimento e aí a gente muda o nosso destino. E os espíritos continuam dizendo, se você muda o seu campo mental, você passa para um novo piso de experiências. Você atrai outro tipo de pessoas. Algumas pessoas vão embora, outras chegam, os acontecimentos mudam. E outra coisa importante, toda enfermidade, 100% da enfermidade é sinônimo de desorganização psíquica ou igual a desorganização espiritual. Então, para que a gente não fique doente, a gente precisaria estar organizado psiquicamente. A gente deveria estar organizado emocionalmente. Então, já que fala que A gente deveria estar organizado espiritualmente. Mente sã, corpo sã. Os antigos já falavam Isso mente aí, sã né? e corpo sã. Aí ele diz o seguinte, André Luiz diz o seguinte pra gente, o espírito André Luiz, ele diz o seguinte, quando o psiquismo se desorganiza, ele gera uma tensão. Tipo assim, você me fez alguma coisa, Marcos, eu atraí você para o meu campo de vida, pelo meu pensamento, meu sentimento, minha emoção, atraí você. Aí você me deu um tombo, me deu um prejuízo. Eu fiquei com muita raiva de você, cara. Vontade de pular no teu pescoço. Quando eu fiquei com muita raiva de você, eu me desorganizei como espírito. Eu desorganizei o meu psiquismo. Eu desorganizei as minhas células. Porque o meu pensamento e o meu sentimento, ele atua diretamente sobre as minhas células. O espírito André Luiz diz que o nosso pensamento e o nosso sentimento circula em regime fechado. O que eu penso, o que eu sinto, influencia os meus trilhões de células, que são, cada uma delas, uma entidade individual. Então, ele continua dizendo, então, quando eu senti raiva do Marcos, o meu psiquismo se desorganizou. Quando ele se desorganizou, eu gerei uma tensão. A corrente mental, ou seja, a minha raiva, que eu fico alimentando, né? Eu fico espumando. Essa minha raiva, cada vez que eu penso nela, cada vez que eu alimento ela, aumenta a tensão. Essa tensão é transmitida para as minhas células físicas, que transmitem essa tensão para as minhas células perispiríticas. Lembra que eu falei que o corpo espiritual está ligado com o corpo físico, célula a célula? Então, o que acontece no físico influencia o perispírito. E aí eu passei essa tensão para o meu perispírito. A corrente mental sobe
e isso aumenta a tensão, transmitindo para o perispírito, que retransmite para o corpo físico e que o corpo não aguenta. Aí o corpo não aguenta. É Aí- muita tensão. É muita tensão. Então é por isso que as pessoas adoecem e é por isso que muitas pessoas não se curam e outras se curam. Por quê? Essas outras que se curaram entenderam de alguma maneira, né, aquilo que Jesus falou, né? Vá e não volte a pecar. É. Ou seja, mude seu pensamento, mude as suas atitudes, faça caridade, vá trabalhar no bem, vai ajudar o próximo, vai encostar, dar seu ombro para o outro chorar no seu ombro. Agora, cabe... Seja, isso. né, ter que se colocar no lugar do outro, né? Fazer aquilo que você gostaria que os outros... Faça aquilo que você gostaria que os outros fizessem. Tudo isso, se a gente colocasse tudo isso em prática, a gente muda essa sintonia, muda, né, essa energia e o corpo, a mente fica Sã, sã, e o corpo fica que é o sã. espírito, o perispírito, e o corpo vai se... E tudo isso vai tornar o corpo físico também são. Mas assim, Mas mas caberia um questionamento. Eu tenho um questionamento que eu vou dividir com vocês. Muita gente faz tudo isso que você falou, Renato. faz? Muita gente faz isso. E mesmo assim ficam doentes. Sim. E mesmo assim não ficam curadas. É Olha verdade. só, os grandes líderes da humanidade. Vamos pegar, assim, só o nosso exemplo aqui. Aqui, brasileiro, aqui, próximo de nós. Irmã Dulce. Irmã Dulce. Foi uma freira católica, isso, Uhum. lá na Bahia. Você passou um filme dela recentemente, um filme lindo. Que conta a trajetória desse espírito. A revolução que ela fez ali em Salvador, no sentido de ajudar aos menos favorecidos. Ela foi diagnosticada, muito jovem ainda, muito jovem, eu acho que ela era uma adolescente. Ela foi diagnosticada como tendo uma doença, uma lesão pulmonar muito grave. E ela parece que só tinha tipo uns 30% ou 40% de capacidade pulmonar. E os médicos diziam que ela viveria muito pouco por conta disso, né? Mas ela, então, ela entrou para a Igreja Católica, tornou-se freira e ela vivia no convento. Mas ela sentia que viver no convento não era fazer a vontade de Deus. Que ela tinha que ir ao encontro das necessidades humanas. Ela tinha que ir ao encontro dos menos favorecidos. E ela foi à luta, ela saiu do convento, ela, como também a Madre Teresa de Calcutá, ela não ficou restrita ali naquele lugar, e ela foi à luta e ela fez muito bem, e ela fez muita caridade. E ela viveu muitos anos, muitos anos. Mas nem por isso ela ficou curada, fisicamente. Aí a gente poderia perguntar, falando o que você falou, se a gente fizer o bem, fizer a caridade, pensar no próximo, dar um ombro amigo, a nossa mente vai ficar sã, a gente vai ficar em sintonia com Deus, a gente não vai ter aquela tensão perispiritual e a gente não vai lesionar o corpo. Sim. Não é isso? Mas ela tinha o corpo lesionado. Sim. E ela não ficou curada. Aí que entra a lei de causa e efeito. Aí entra a lei de causa e efeito. Mas na próxima, peraí. ela vai nascer com um Então, corpo olha só. perfeito, porque ela só fez ao bem, só fez o amor. Isso. Nesta existência, no corpo físico de Irmã Dulce, ela tinha uma lesão orgânica. Ela tinha ainda alguma coisa fruto de vida passada. De uma lesão orgânica que ela tinha no perispírito, que era fruto de uma vida passada, não se sabe quando, em que ela, de alguma forma, lesou o seu perispírito, ou o seu corpo físico, em primeiro lugar. Ela lesou o seu corpo físico numa determinada existência, primordialmente na área respiratória. Digamos que, por exemplo, numa determinada existência, ela vivia num outro país e ela fazia uso de haxixe, usava haxixe.
ou usava uma droga qualquer, ou fumava, ou enfim. E ela lesionou o perispírito. Lesionou o pulmão, lesionou o aparelho respiratório, lesionou o perispírito. Quando ela, no plano espiritual, programou uma nova encarnação, o perispírito lesado na área pulmonar gerou uma lesão no corpo. E aí, agora, então, fazendo todo o bem que ela fez, como disse o Renato, na próxima existência, ela vai nascer com um corpo perfeito. É isso? Então para a gente... Faltam poucos minutos para nós terminarmos, então nós temos que fechar isso aí. Isso. O que é? Por que uns se curam, outros não se curam? Por tudo isso que você está falando aí. Isso. Por merecimento, por atitudes. Como a gente é imediatista, a gente acha que tem que ficar curado, tem que ter tudo numa vida só. Mas a importância, o foco nosso não é numa vida. Entender que nós somos eternos, não é isso? É eternidade. E que a vida aqui, na Terra, é por um tempo, pode ser de 30, 40, 50, 80, 100 anos, mas a gente volta para o mundo espiritual, que é a vida verdadeira. E temos que voltar para lá melhor do que chegamos aqui. E quando voltarmos melhor, com um corpo melhor. Esse é o trabalho, né? A gente está sempre melhorando nosso corpo, melhorando nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, para que a gente possa voltar melhor para o mundo espiritual e quando voltarmos melhor, com um corpo melhor, sem doenças, sem nada para pagar, né, Marcos? Sem nenhuma nota promissória, como o Marcos fala. A gente tem bastante nota promissória para quitar, né? Sem nada quite. Mas vamos conseguir isso? Vamos, com o tempo, com 1, 2, Muitas 10, 50, 1000 encarnações. Muitas encarnações, né? Mas entender que aqui a Terra é a escola, é aqui que a gente tem que colocar em prática, é aqui que a gente tem que aprender, é aqui que a gente tem que praticar. Isso né? aí. Então a gente não pode ser imediatista. As pessoas falam muito assim, poxa, ele era tão bonzinho, morreu com essa doença. Que ótimo para ele, né? Que ele era bonzinho, que ele se modificou, nessa ele não fez nada de errado, ele pagou... Não assumiu compromisso. Não assumiu compromisso ruim nenhum. E limpou o perispírito. Limpou o perispírito dele, porque ele não vai ficar mais... Né? Na próxima, quando ele vier, ele vai vir num corpo sadio, saudável. Né? Então, isso aí. Como a gente não tem esse pensamento, né, é imediatista, né? Que as pessoas não acreditam nem em reencarnação, acreditam que é só um corpo, né? Que é aquele corpinho ali, mas a nossa salvação é muito além do que curar um corpo, né? É verdade. É curar o espírito. Curar o espírito. É voltarmos para o mundo espiritual melhor do que chegamos. Isso é que a gente tem que entender. Então nós temos que viver a vida espiritual, porque nós passamos uma encarnação inteira só se preocupando com as coisas materiais. De ter. Aí desencarna, volta para o mundo espiritual. Pior, aí chegamos lá num estado muito ruim no mundo espiritual. Então, fecha pra gente isso aí, pra gente terminar. Então, assim, é uma reflexão. Há muita gente que morre com o corpo físico doente, mas chega no mundo espiritual curado. Isso aí que é o importante. E há muita gente que morre por velhice, com o corpo físico aparentemente saudável, mas chega no mundo espiritual como doente. Então, como disse Renato, a verdadeira cura é a cura do espírito. E quando a gente ficar doente, a gente tem que se valer de todos os recursos que a Terra oferece. Sim, a gente tem que buscar médico, sim, a gente tem que buscar os melhores tratamentos, sim, a gente tem que tomar remédio, sim, a gente tem que procurar um terapeuta, sim. Porque é obrigação nossa cuidar desse corpo enquanto a gente está se fazendo uso dele. Com certeza. Tá? Mas a gente tem que também olhar a enfermidade de um outro ponto de vista, como uma oportunidade da gente repensar a nossa trajetória como espíritos aqui na Terra. Mudarmos o nosso jeito de pensar. Por que eu fiquei doente? O que essa doença está querendo mostrar para mim? A doença, ela vem como um alerta, ela vem como um sininho que vem nos alertar para alguma coisa que a gente quer mudar. Então, quando as coisas acontecem na nossa vida, que estão em desacordo com a nossa vontade, a gente tem que parar para pensar. E aí olhar a doença como uma amiga. Ela é uma amiga, porque ela nos ajuda a drenar para a Terra aquelas manchas ou aquelas deformidades espirituais.
Então, que a gente possa olhar a doença dessa maneira. As suas despedidas. Abraçando a doença, né? Então, tudo isso que a gente falou é fruto de muitas reflexões, de muitos estudos. A gente estudou a Gênese, a gente estudou o Livro dos Médiuns, a gente estudou o Livro dos Espíritos. E quem quiser conhecer mais sobre essas curas espetaculares feitas pelos espíritos, existem muitos relatos na Revista Espírita, que foi editada por Allan Kardec por muitos anos. Foi editada desde janeiro de 1858 até 1869 e ele editou 12 volumes. Lá tem muitos relatos de muitas curas. Eu até anotei aqui, mas não dá mais tempo. E apesar, então, da gente ter feito todos esses estudos, todas essas reflexões, para nós também, que somos estudiosos, está muito no campo da intelectualidade. A gente ainda não vivencia integralmente todos esses conhecimentos. É verdade. A gente está no esforço diário para colocar em prática tudo isso que a gente relata aqui. Então, a gente agradece muito a Deus a oportunidade dessas reflexões. Queremos mandar um abraço carinhoso para todos que nos assistem, para todos que nos ouvem e falar que nós estamos nessa caminhada mesmo. Que Deus é misericordioso, que Deus é bom e que nós seremos curados pelo nosso próprio esforço. Não é Deus que nos cura, somos nós que nos curamos a partir do momento em que nós vivenciarmos integralmente as leis de Deus. Com certeza. E tudo isso que a Rosana falou aqui hoje, isso tudo Jesus falou para todos nós. É verdade. O tempo todo no seu Evangelho. Então nós temos que aprender mais, estudar mais o Evangelho de Jesus e principalmente colocar em prática. É verdade. Isso é que nós temos que fazer. Jesus nos ensinou todo esse caminho aí, nos mostrou o que nós temos que fazer. Só que a gente teme em não fazer, né? Querer sempre driblar, né? Dar aquele caminho, achando que nós somos espertos, mas acabamos ficando doentes pelas nossas ações equivocadas, não é isso? Isso. Então, semana que vem nós vamos receber aqui a minha querida amiga Sônia Rolim, do Centro Espírita Amor e Caridade. Ela vai falar para a gente sobre a indulgência, né? E daqui a pouco nosso programa vai ser retransmitido na TV Regeneração às 21 horas. Entra lá em www.tvregeneracal.org.br, tá? É um site, entra lá que você vai assistir a partir de 21 horas a retransmissão desse programa de hoje. Que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que a gente possa refletir tudo isso aqui, né? Sobre doença, sobre a cura, entender que nós é que ficamos doentes, nós é que nos curamos e ficamos doentes. Então a escolha é nossa. Então a gente tem que escolher. Se a gente quer ficar curado, dá trabalho, dá, né? Muita coisa. Muita coisa, Muito trabalhoso, esforço. muito esforço, mas a recompensa vem depois. Não é aqui nessa vida, não. É lá quando voltava no mundo espiritual. E nas próximas Na existências próxima também. existência, próxima reencarnação, que viremos com um corpo melhor, mais sadio, saudável, e para a gente poder fazer outras coisas, né? A cada reencarnação, crescer, evoluir, melhorar e sermos sempre melhores. Então, muita paz a todos, um beijo no coração e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.